Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Hoje nós estamos aqui para dar uma daquelas aulas mais importantes quando a gente fala de Assembly. E a aula de hoje é sobre o Assembly do MSX. O que nós vamos falar hoje na nossa aula, meu amigo escovador de bytes? Hoje nós vamos aprender a integrar a linguagem BASIC a uma função escrita em Assembly. O Assembly ele é muito bom para lidar com algumas coisas, mas ele não é tão bom para lidar com outras coisas. Não que ele não seja performático ou que ele não seja bom, é porque algumas coisas, como por exemplo entrada de dados e algumas outras coisas que já existem prontas em outras linguagens, como por exemplo o BASIC, são muito mais fáceis de você implementar naquelas linguagens e você não tem uma perda muito grande de performance fazendo aquilo naquelas linguagens. Então é muito bom você deixar essas coisas mais padrão para uma linguagem de programação de mais alto nível resolver, enquanto as coisas mais pesadas, processamento de vídeo, processamento de sprites, processamento de outras coisas, é muito mais fácil, é muito melhor feito quando a gente faz em Assembly. Então, na aula de hoje você vai aprender a escrever um programa em BASIC que vai chamar uma função escrita em Assembly para que a gente possa deixar o peso pesado ser carregado pelo Assembly. Então vamos embora, que a aula de hoje é muito legal e é muito importante para a gente que quer se tornar um programador Assembly. E apenas para lembrar você, meu amigo escovador de bytes, os nossos códigos estão todos no GitHub oficial do Debate Creator. Você consegue achar esse GitHub aqui, nesse link, github.com/debatecreator, é onde ficam os nossos códigos, as nossas aulas. E o código de hoje vai estar dentro aqui desse repositório, MSX Assembly. Você clica aqui no MSX Assembly. Aqui dentro você tem a pasta MSX. Dentro dessa pasta você tem a pasta Aulas. E dentro da pasta Aulas você tem essa pasta aqui, ASM Bash, que é o nosso código de hoje, que integra o Assembly ao BASIC. Então esse é o código que nós vamos trabalhar hoje. Hoje nós vamos mexer nesse careta aqui, o invert.asm. E se você não sabe baixar, não sabe clonar esse repositório para sua máquina, volta lá para o início da playlist, que no início da playlist a gente ensina como você faz para baixar esse código para sua máquina. Qualquer dúvida, basta entrar em contato comigo, que eu ajudo você, meu amigo escovador de bytes. Então vamos embora. Então, amigo escovador de bytes, vamos abrir aqui o invert.asm e vamos abrir aqui o make.bat, porque a gente vai ter algumas modificaçõezinhas relativas a como a gente tem que compilar o programa quando a gente for compilar o programa. Como vocês podem ver aqui, a gente não está fazendo uma ROM, a gente está fazendo agora um arquivo do tipo binário. E para produzir um arquivo do tipo binário, quando a gente está falando de MSX e de Pasmo, o Pasmo tem que receber uma nova diretiva de compilação, que é esse cara aqui, ó, Pasmo --MSX. Quando a gente compila um programa usando essa diretiva --MSX, o que ele vai fazer? Ele vai colocar automaticamente o cabeçalho para que seja uma função alocada na memória do MSX, ao invés de ser uma ROM. Então, você não vai ter aquele cabeçalho de startup da ROM, porque você não quer que isso aconteça. Você quer startar no BASIC, ou você quer startar no sistema operacional, mas você quer que o seu programinha que você acabou de escrever fique colocado na memória RAM para que ele seja acessível. E é para isso que a gente usa essa diretiva de compilação, para que a gente gere um arquivo binário compatível com o MSX, para que a gente possa colocar ele na memória. Então, meu amigo escovador de bytes, vamos começar a discutir aqui quais são as principais diferenças do código que a gente escreveu hoje para o código que a gente escreveu quando a gente queria fazer uma ROM, né? Primeira diferença muito clara aqui, você pode ver, é que nós tiramos um monte dos nossos includes aqui. Por que nós fizemos isso? Quando a gente está falando de um arquivo binário que vai ficar alocado na RAM, a RAM da MSX ela é muito pequena. Por ser muito pequena,
o ideal é que a gente faça o programa mais enxuto possível. Por isso que a gente vai colocar o mínimo necessário para que o nosso arquivo binário funcione, que no nosso caso aqui nós vamos incluir apenas o arquivo da BIOS do MSX. Porque, obviamente, você já discutiu em várias aulas isso, que o ideal é que a gente sempre trabalhe com o MSX usando a BIOS. Então a gente meio que não tem como escapar de fazer o include da BIOS do MSX, porque ele é muito importante e nós temos que sempre usar ele para programar de forma correta no MSX. Então nós nos livramos aqui de um monte de include para que o nosso arquivo fique o mais enxuto possível. E aqui, ó, a próxima diferença muito clara é no nosso cabeçalho. Nós não estamos fazendo mais uma ROM, nós estamos fazendo um arquivo binário. E o cabeçalho do arquivo binário ele é muito diferente do cabeçalho de um arquivo ROM. E quais são as principais diferenças aqui? Como você pode ver, o nosso org aqui, como nós não temos mais um include de constantes, né, para evitar o include das constantes, nós vamos trabalhar com o endereço que nós vamos colocar o arquivo hardcoded aqui. Então, esse endereço aqui é o endereço onde o nosso arquivo binário vai ficar alocado dentro da RAM. Então, eu estou alocando ele no endereço D000. Lembrando que o endereço é uma caixinha, né? E esse é o endereço inicial, aonde o nosso arquivo vai começar. E ele vai começar nesse endereço, mas, obviamente, ele vai até o seu tamanho aqui. E já que nós estamos falando de tamanho do arquivo binário, outra modificação importante é que vocês vão ver que aqui, quando a gente está falando de arquivo binário, a gente não tem aquele padding. Lembra quando a gente olhava lá o código de uma ROM? A gente aqui no final a gente fazia um padding para deixar o nosso arquivo com pelo menos um número determinado de kbytes que os emuladores pudessem entender direitinho. Eu expliquei isso em várias aulas, lá nas primeiras aulas de Assembly. Como é um arquivo binário, a gente não precisa desse padding, até porque a gente estaria ocupando um espaço de RAM desnecessário. Imagina se a gente faz um padding de 32K aqui, numa memória de 64K, né? Nós estaríamos simplesmente acabando com a nossa memória se a gente fizesse esse padding. Então esse padding, amigo escovador de bytes, ele é desnecessário e a gente não precisa ter ele quando está falando de um arquivo binário. Agora vamos estudar aqui, amigo escovador de bytes, o cabeçalho de um arquivo binário. Todo arquivo binário de MSX, ele começa, o primeiro byte que a gente vai colocar nele é esse aqui. Tralha FE. Esse FE aqui, que é esse cara aqui, ó, ele é um flag que indica para o MSX que nós estamos mandando para a memória um arquivo binário. Então isso aqui também é obrigatório e é hardcoded. Isso aqui não muda, isso aqui vem da própria definição da arquitetura do MSX. Então nós temos que começar definindo um byte, db de define byte, FE em hexadecimal, para dizer que nós estamos escrevendo aqui um arquivo binário. E aí aqui, amigo, nós temos 3 endereços que nós temos que colocar no cabeçalho para que o cabeçalho seja uma função autoexecutável. Quando a gente chamar lá no Basic a função, ele vai procurar essa word aqui, dw é define word. O word no MSX, a palavra do MSX, está definida como 2 bytes ou 16 bits. E por que ela é 2 bytes? Porque esse aqui é o endereço inicial da nossa função. Por ser o endereço inicial da nossa função, a gente sabe que os endereços no MSX eles são 2 bytes, eles são 2 bytes ou 16 bits. Então aqui a gente tem um byte e aqui a gente tem outro byte, certo? Isso aqui é um byte, isso aqui é um byte. Todo endereço de memória são 16 bits. Então, para identificar que isso aqui é um endereço de memória, a gente define isso como uma word.
ou seja, 2 bytes, e aqui vai estar esse endereço start code, que é o endereço inicial do nosso arquivo binário, que é esse cara aqui, certo? A próxima coisa que nós temos que colocar no cabeçalho é o endereço final da nossa função. O endereço final da nossa função é esse endereço aqui. Então, quando o nosso montador assembly for montar esse cabeçalho, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui esses labels, start code, e vai substituir por esse endereço, e vai pegar esse label end code e vai substituir por esse endereço aqui, que é o último endereço do nosso programa, para que o MSX saiba onde começa e onde termina a nossa função. E aí, meu amigo escovador de bytes, está curtindo o vídeo de hoje? Então tem uma notícia muito boa para te dar. A The Byte Creator Store está em promoção. Todos os itens da The Byte Creator Store estão com 20% de desconto esse mês. Aproveite para comprar o seu merchandise, thebytecreator.com.br. Lá na nossa loja parceira a gente tem diversas estampas e diversos produtos. Tem boné, camiseta, roupinha para o seu pet, todos aqueles produtos que você já conhece, agora com 20% de desconto. Além disso, se esse vídeo está legal, se você está gostando de aprender programação Assembly, tem o botão Valeu aqui no nosso queridíssimo YouTube, onde você pode doar qualquer quantia para o canal. Doa quem quiser, a quantidade que quiser. Todas as doações para o canal são totalmente voluntárias. Além disso, meu amigo escovador de bytes, você pode se tornar um verdadeiro escovador de bytes entrando aqui nos nossos programas de patrocínio. Você pode nos patrocinar tanto no YouTube, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo e se transformando num verdadeiro escovador de bytes, ou no nosso programa de patrocínio, o patreon.com/thebytecreator. Se você se tornar um patrocinador do canal, você ganha acesso exclusivo aos vídeos do canal, o verdadeiro escovador de bytes assiste os vídeos primeiro, além, é claro, dos nossos Thank You Discs que você ganha, e obviamente acesso ao nosso FTP exclusivo, um canal de bate-papo comigo e com os outros escovadores de bytes. Então é isso aí, meu amigo escovador de bytes. Se você está curtindo o canal, se você quer que esse canal vire um canal maior, melhor e mais profissional, entre os nossos programas de patrocínio, ou compre uma memorabilia pra gente, ou simplesmente dê aqui o seu like, o seu curtir, compartilhe os vídeos, porque nós precisamos muito disso. Então vamos embora, meu amigo escovador de bytes, hora da gente continuar a ver o nosso arquivo binário lá na memória para que a gente possa integrar ele com o BASIC. Vamos nessa! Muito bem, meu amigo escovador de bytes. O próximo passo agora é entender como é que nós passamos parâmetros do BASIC para a nossa função, uma vez que nós já temos o binário lá na memória. Então, esse cara aqui que nós estamos vendo é o autoexec.bash, que é o programinha que é rodado automaticamente quando a gente lê o BASIC no MSX. E aqui, ó, a gente tem o programinha em BASIC que inverte o texto usando a função do assembly. Só para vocês terem uma ideia, um programa em assembly pode ser de 50 a 100 vezes mais rápido do que um programa em BASIC. Então a gente poderia até inverter esse texto em BASIC, mas a inversão do texto em BASIC ficaria muito lento, muito lento. E esse é um exemplo claro de como o assembly pode ajudar o BASIC fazendo tarefas nas quais ele é muito mais apto. Então aqui, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no código em BASIC para que vocês entendam tudo que a gente faz aqui. Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, obviamente, a gente limpa as teclas para não aparecer as teclas de função lá embaixo. E aqui o primeiro comando interessante que é o bload. Bload significa binary load, ou seja, nós estamos lendo um arquivo binário na RAM usando esse programinha aqui. E aqui o nome do arquivo que contém o código assembly já devidamente montado e compilado para ser colocado na memória. Aqui nós temos uma definição de função que é a defusr. A defusr é um comando do BASIC que define uma função de usuário customizada. E nós estamos dizendo nesse comandinho aqui que nós temos uma função de usuário customizada que começa no endereço em hexa de 0000.
E se você tiver curiosidade de olhar lá o nosso invert.asm, olha que curioso. É aqui, nesse cara, onde nós alocamos o nosso arquivo binário, que tem a nossa função customizada. Então aqui no autoexec.bash, a gente tem que apontar para o mesmo endereço aonde a gente colocou a nossa função em Base, a nossa função em Assembly. Aqui a gente limpa a tela. Aqui a gente cria uma variável do tipo string com conteúdo texto invertido. Aqui a gente coloca no meio da tela. Isso aqui é uma continha para a gente descobrir o meio da tela. Lembrando que aqui a gente está na screen 0, que é o padrão da MSX, que tem 40 colunas, por isso esse número mágico 40 aqui. E aqui é que faz a mágica acontecer, ó. Quando a gente chama o comando usr, de user function, a gente está chamando esse cara aqui. E nós estamos passando como parâmetro aqui entre parênteses, se você olhar aqui, ó, o parâmetro está entre parênteses, a nossa queridíssima string que nós definimos aqui. Então aqui nós estamos dizendo, ó, rode a função de usuário, passando como parâmetro a string $, que tem conteúdo texto invertido. E aqui nós temos uma função de parada, que vai ficar parado esperando a gente apertar uma tecla lá, até que o nosso queridíssimo usuário aperte a tecla e encerre o programa. Então, meu amigo escovador de bytes, vamos voltar aqui para o invert.asm. Então, lembrando lá que o nosso código basic chamou esse cara aqui. Quando ele chamou como parâmetro string, lá na área de memória de parâmetros, onde ele pega os parâmetros, que é essa área aqui, essa área de memória do MSX, arg-usr, vai ter uma string texto invertido. Está aqui. Só que antes, para a gente conseguir começar a brincar com a coisa, nós temos que testar se o tipo do argumento que a gente recebeu é uma string ou não. Toda vez que a gente coloca um argumento na arg-usr, o BASIC coloca o tipo nessa variável de memória da BIOS do MSX. Então, valType tem o tipo que foi colocado lá. E o tipo string, no nosso caso do BASIC, é o 3. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou comparando se o tipo que o BASIC colocou lá na memória de trabalho é 3, que é o tipo string. Se não for, eu retorno sem fazer nada, porque o cara passou um argumento errado. Aí aqui eu pego o argumento do BASIC, coloco nesse registrador que nós não conversamos ainda, mas que é um indexador do nosso queridíssimo Assembly. Eu vou falar sobre ele mais tarde, quando a gente for falar de programação avançada no Assembly, mas por enquanto simplesmente aceite que o argumento vai vir para esse indexador aqui. A gente pega a tabela de padrões de caractere do MSX e joga no HL, e pega a versão do MSX e joga no acumulador. Aqui, o nosso programinha ele é inteligente o suficiente para determinar se nós estamos falando de um MSX ou não. E esse é o trecho de código que decide se nós vamos para a versão MSX1 ou se nós vamos para a versão MSX2. Então aqui no acumulador a gente tem a versão da MSX, a gente testa se a versão da MSX é MSX1. Se não for, a gente pega o tamanho da linha, que a gente testa se é maior que 40 colunas. Se
não for maior 40 colunas, a gente vai lá para o MSX1 e aqui a gente faz um cálculozinho para colocar na versão MSX2. E aqui, ó, que a gente faz a mágica acontecer. Lá na parte, quando a gente vai para a parte do MSX1, é esse trecho de código aqui que vai fazer a tabela de caracteres mudar a cor e trocar. Lembrando que nós vamos ter um loop aqui para que ele faça o loop para todos os caracteres da string. Então, esses loops aqui, eles existem para que a gente possa pegar caractere a caractere e inverter a cor de fundo com a cor de primeiro plano, que é a cor do caractere. Eu não vou entrar muito nesse código aqui, porque o objetivo de hoje não é falar sobre isso aqui. Tudo isso aqui a gente vai discutir nas aulas de arquitetura, tá, pessoal? O que você precisa saber hoje é que nós vamos usar aqui as funções que leem da VRAM e escrevem na VRAM. Esse cara aqui lê o byte na VRAM e esse cara aqui escreve o byte na VRAM, para simplesmente pegar a tabela de cores, a tabela de caracteres e inverter, para que a gente possa inverter o nosso querido caractere. Então não se preocupe, tudo isso vai ser estudado mais a fundo mais à frente. Mas aqui é para você entender que todo esse código aqui ele vai ser executado lá, chamado pelo BASIC, para fazer a inversão. Então, amigo escovador de bytes, vamos rodar esse cara aqui só para você ver o que ele faz. Então, campeão, vamos vir aqui no terminal, novo terminal, e como todos os nossos programas, vamos dar um ./make aqui, para que a gente possa compilar a ROM e executar a ROM. Então aqui, ó, escovador de bytes, como nós colocamos o texto preto e branco, né? Na verdade o texto preto e branco é o texto padrão do gradiente GPC1, que é o cara que a gente usou no nosso queridíssimo Make. Você pode ver que de tempos em tempos, aquele loop lá que fica loopando até o cara apertar uma tecla qualquer, vai ficar pegando cada um desses caracteres e invertendo a cor do fundo com a cor do caractere, a cor do foreground, que a gente chama, né? A cor do texto. Esse loop aqui, ó, se a gente for olhar o código, você vai ver que é esse loop aqui no BASIC. Olha só, vamos entender esse loop aqui no BASIC. Enquanto o INKEY for igual a vazio, ou seja, enquanto o nosso usuário não digitar nada, eu vou esperar uma quantidade de tempo aqui fazendo um loop vazio. Esse loop vazio é só para a gente esperar. E aí ele volta para a linha 80. O que é a linha 80? A linha 80, se você for olhar, é essa linha aqui que faz o locate e o print. Então aqui, amigo escovador de bytes, o que ele vai fazer? Se o cara não digitou nada, espera um pouquinho, volta para cá, desenha de novo, inverte de novo e fica nesse loop fazendo isso aqui até o fim dos tempos. E uma coisa muito bacana, amigo escovador de bytes, é que todo esse código eu distribuí lá no nosso queridíssimo Patreon. Se você for lá, tiver curiosidade de ir lá no nosso patreon.com/TheByteCreator, você vai ver que na seção de compras nós temos aqui um inversor de textos distribuído como um disquete. Então, amigo escovador de bytes, se você for um membro do canal, seja aqui no YouTube, seja lá no Patreon, você pode me pedir esse disquete. Quem é assinante pelo Patreon pode simplesmente entrar aqui no disquete, na seção de compras, e baixar ele aqui. Para quem é membro aqui vai ter a opção para você baixar o disquete. Ou, se você quiser, se você for um assinante do nosso queridíssimo YouTube, manda um e-mail para thebytecreator@gmail.com
que eu vou mandar esse disquete para você por e-mail para que você possa brincar com ele. Então, galera, vamos fazer aqui o disquete que foi distribuído e vamos testar no MSX Real para ver se ele funciona. Então, amigos escovador de bytes, os nossos disquetes a gente fabrica usando esse programinha aqui que eu vou mostrar para vocês agora, que é o Disk Manager, que é esse cara aqui. Esse Disk Manager é uma ferramenta que permite a você, escovador de bytes, criar um disquete para o nosso queridíssimo MSX Real. Então, usando o Disk Manager aqui, nós vamos vir aqui em File e vamos ler o arquivo que nós pegamos lá da nossa lojinha lá dentro do Patreon. E vamos vir aqui em File Open, que é essa opção aqui, que é esta opção aqui. E vamos abrir o disquete que está lá na distribuição. Então, File Open. O meu disquete está nesse diretório aqui. Eu vou pegar aqui o invert.disk, dar um Open nele. E aqui são os arquivos que fazem a mágica acontecer. Então, você vem aqui, File Write to Disk. E agora vamos mostrar a gente escrevendo ele lá. Lembrando aqui que você vai colocar no disquete A e não vai clicar na opção Format. Você tem que formatar o seu disquete no MSX que você pretende usar. Isso é muito importante, tá? Não clique nesse tique e formate o disquete previamente no MSX onde você quer usar. Então, meu amigo escovador de bytes, é muito óbvio que para você fazer esse tutorial de hoje, você obviamente vai precisar de um disquete, de um leitor de disquete plugado no seu PC. Eu uso esse leitor de disquete aqui que eu comprei no AliExpress há muitos anos. Ele está aqui devidamente colocado. E como eu falei para vocês, a gente vai precisar também de um disquete. E esse disquete eu vou formatar aqui no meu muito querido MSX Expert DD Plus. Então, Format. Vou escolher o Drive A e a opção 4 para ele fazer um disquete de 720, que é duas faces e dupla densidade. Então vamos deixar ele formatar o disquete aqui de boas. A formatação terminou. Essa formatação levou aproximadamente uns 2 minutos. E agora nós temos um disquete formatado no MSX. Agora a gente vai colocar ele aqui no leitor de disquete. E agora nós vamos ali para o nosso PC, onde nós simplesmente vamos dar o OK na opção. E ele vai começar a construir o disquete propriamente dito. Como você pode ver. Esse processo também vai levar aí um bom tempinho, porque afinal de contas ele está escrevendo num disquete, os disquetes são lentos por natureza. Então vamos ficar aqui observando ele gerar o disquete. Disquete pronto, formatação concluída. A gente pode tirar aqui o nosso disquete do drive, que nós acabamos de gerar, e vamos testar se o disquete está funcionando. Vou colocar ele aqui na baia do MSX e vou dar um boot aqui no MSX para ver se ele lê automaticamente, como é esperado. Está lendo o disquete. Está lá o nosso programinha de texto invertido, funcionando de boas. Agora vamos fazer uma etiqueta bonitinha para esse cara? Vamos lá. Então, amigos, estou aqui na minha máquina Maker, que é a máquina que eu vou usar para fazer a nossa etiqueta. E como vocês já sabem aí de vídeos anteriores, eu já fiz um vídeo ensinando a fazer as etiquetas. E o produto que eu uso aqui é da Pimaco, é o 8296. Então vou colocar aqui o código do produto 8296. E vocês vão ver que são as etiquetas que eu posso personalizar. Aqui, obviamente, eu vou escolher a etiqueta em branco. E aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar a imagem que tem lá no pacote onde estão os arquivos que você baixou lá do nosso queridíssimo disco de membro lá, que é essa imagem aqui. Então eu vou dar um open nela e aqui, ó, você já viu que ele já colocou na etiqueta inteira. E aí eu posso fazer várias etiquetas ou uma só, dependendo de como você estiver. Eu vou fazer apenas uma e agora eu vou mandar um preview para a gente ver se está tudo certo. Então vou mandar imprimir.
Essa aqui é a prévia de como ele vai ficar. E aí eu vou mandar aqui imprimir atual. Ele vai gerar um arquivo pra gente, que é um arquivo PDF. Eu vou abrir esse PDF. Vou colocar a etiqueta na impressora, preparar a impressora. E vou imprimir. Aqui é tudo configurado direitinho. A minha impressora está selecionada aqui. E vou mandar o print. Etiquetas impressas, vamos escolher uma aqui qualquer. E vamos colocar no nosso disquetinho aqui, bonitinho. Para nós sabermos que o nosso disquetinho agora contém o nosso muito amado código de inverter textos. Não ficou muito boa a etiqueta, que eu fiz aqui rapidão, mas deu para entender a ideia. Então, essa foi a nossa aula de hoje, meu amigo escovador de bytes. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu curti conseguir integrar o Basic com o nosso queridíssimo Assembly, para que agora você possa criar funções Assembly e chamar essas funções Assembly pelo Basic. Isso é um conhecimento muito importante, porque nós vamos usar ele bastante. Tudo que for mais fácil fazer em Basic ou em qualquer outra linguagem, a gente vai fazer na outra linguagem. E tudo que precisar de poder real de execução, a gente faz em Assembly. E aí a gente consegue integrar as duas linguagens e trabalhar bem com ambas as linguagens. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Espero que o vídeo de hoje tenha sido informativo para você, que você consiga fazer os exercícios em casa e aprender essa habilidade muito importante. E vamos dar aquele abraço caloroso, aquele amplexo amigo na galera aqui das laterais do vídeo, que são os verdadeiros escovadores de byte, que patrocinam o canal e que fazem esse canal crescer e acontecer. Muito obrigado, um grande beijo e, acima de tudo, amigo escovador de bytes, não esqueça jamais de ser feliz.